Olá, primeiro ano, tudo bem com vocês? Então, como vocês já sabem, a gente está tendo aula virtual devido à pandemia do Covid-19 que a gente está enfrentando, né? Então, semana passada eu disponibilizei para vocês a atividade da última aula que a gente teve. Essa semana a gente vai estar estudando sobre concordância verbal e concordância nominal. Eu preparei alguns slides para vocês e eu preparei também uma atividade e fazendo a videoaula para vocês, né? Eu espero que vocês façam as atividades, retornem as atividades pra gente, para que a gente faça uma correção. Caso tenha alguma dúvida, não hesite em perguntar, façam a pergunta no e-mail mesmo que vocês mandar, não entendi tal conteúdo, pra gente poder sanar a dúvida, tudo bem? Mas eu peço para que vocês aproveitem enquanto vocês estão em casa. Eu sei que vocês estão estudando, que vocês têm conteúdo de outras matérias também, mas vocês também estão tendo algum tempo livre. E eu peço para que vocês leiam o livro do seminário. Vocês ficaram com o livro Dom Quixote, e ele é um livro bastante grande. Então, enquanto vocês vão estar em casa, vocês vão ter um tempo maior para ler este livro. Então, eu peço para que vocês se esforcem. A gente, de alguma forma, quando voltar às aulas normal, de forma presencial, a gente vai arrumar um jeito para que vocês consigam apresentar o seminário. Então, eu peço para que vocês se esforcem um pouco para ler. A gente sabe, eu já falei para vocês, Don Quixote é um livro um pouco difícil. Então, eu peço que vocês se esforcem, procure resumo sobre ele também, além de ler o livro, já que é uma linguagem mais difícil, e eu conto com a participação de vocês. Então, agora eu vou estar mostrando o slide para vocês, vou estar explicando, e depois disso tem uma atividade disponível para vocês, tá tudo bem? Como eu falei para vocês, a gente vai estudar concordância verbal e nominal, onde existe a concordância sujeito e verbo e as classes de palavras. A primeira coisa que a gente vai ver é que a concordância verbal e nominal é a parte da gramática que estuda a conformidade estabelecida entre cada componente da oração. Enquanto a verbal se ocupa em relação entre sujeito e verbo, a concordância nominal ela vai concordar com a classe de palavras. O sujeito e o verbo, então, quando for concordância verbal, vai estar ligado entre eles dois, e quando for concordância nominal, ele vai estar ligado à classe de palavras. Aqui a gente tem um exemplo, ó. Nós estudaremos regras e exemplos complicados juntos. Temos aqui o sujeito nós, e ao concordar o sujeito nós com o verbo estudaremos, estamos diante de uma concordância verbal. Já quando o substantivo regras e exemplos concorda com o adjetivo complicados, estamos diante de um caso de uma concordância nominal. Então, na oração acima, a gente tem os dois tipos de concordância, tanto a concordância nominal quanto a concordância verbal está dentro da mesma frase. Aqui agora a concordância verbal, quando o sujeito composto ele está antes do verbo. Quando o sujeito composto está antes do verbo, o verbo imprescindivelmente ele vai ter que concordar com os sujeitos antes dele. Então, se o sujeito é composto Maria e José, são dois sujeitos, sujeito composto no caso, então o verbo vai estar concordando no plural, já que o sujeito é composto, são dois sujeitos, então a concordância verbal vai estar no plural. Então, aqui a gente tem uma concordância verbal quando o sujeito está antes do verbo. Porém, quando o sujeito composto vem depois do verbo, não tem necessidade de o verbo concordar com o sujeito composto. Ele pode concordar, pode ter essa concordância também, depois que o sujeito vem após ele, porém ele também pode concordar com o sujeito mais próximo dele, igual quando tem no exemplo, discursaram diretor e professores. Então, a gente já vê que o verbo está no plural. Agora, discursou o diretor e professores, ele está concordando com o que está mais próximo dele. E aí a gente vê que quando ele vem depois, ele não tem a obrigatoriedade de concordar, mas ele pode concordar, ficar tanto no plural como concordar com o que está mais próximo dele.
Espera só um pouquinho, deixa eu voltar. Sujeito formado por pessoas gramaticais. Quando é formado por pessoas gramaticais, o verbo também deve ficar no plural. Porém, a gente vai ver que tem uma prioridade. Quando é a primeira pessoa do singular e do plural, tem preferência, depois vem primeiro vem a primeira, depois a segunda, depois a terceira, assim sucessivamente. E aí tem um exemplo. Nós, vós e eles vamos à festa. Como são mais de uma pessoa, eu tenho que concordar no plural. Tu e ele falais outra língua? Então, eu também tenho que concordar já porque é um tipo de substantivo composto. Então, eu preciso, porque como tem mais de um, é o composto, eu preciso concordar com ele. E é isso. Concordância nominal, adjetivo e um substantivo. Quando há mais que um adjetivo para o substantivo, o adjetivo deve concordar com o gênero e número com o substantivo. Adorava comida salgada e gordurosa. Por mais que tenha mais de um adjetivo, o adjetivo vai estar sempre concordando com o substantivo. Então, adorava não era comidas salgadas e gordurosas. É o mesmo, dois adjetivos para o mesmo substantivo. Já no substantivo e um adjetivo, porém, quando é ao inverso, ou seja, quando há mais do que um substantivo e apenas um adjetivo, há duas formas de concordar. Tanto o adjetivo antes, linda, filha e bebê, tá falando que linda em relação à filha, tá vindo o adjetivo antes do substantivo. E tem exemplos abaixo. Pronuncia o vocabulário perfeito. Vocês podem ver que perfeito concorda com o mais próximo. Vocabulário e pronúncia perfeita concorda com o mais próximo, perfeita, que é o adjetivo. Pronúncia e vocabulário perfeitos. Então, aí já está concordando com os dois, vocabulários e pronúncia perfeitos, porque por mais que pronúncia termine com A, eu tenho que concordar num todo. Então, quando o adjetivo vem antes do substantivo, o adjetivo deve concordar com o substantivo mais próximo. Quando o adjetivo vem depois do substantivo, o adjetivo deve concordar com o substantivo mais próximo ou com todos os substantivos. E é isso.